E agora nós vamos voltar dando continuidade nos fundamentos, tá? Amém? Vamos lá? Vamos trazer para os irmãos as bases do mês espiritual. Esse slide aqui está dizendo meses espirituais, porque nós aprendemos aqui sobre o trono, sobre a queda dos querubins, né? O trono de iniquidade que eles se tornaram, a influência deles sobre nós, sobre a humanidade, né? Os frutos deles em nós, como nós podemos entender que nós estamos sob a influência desses tronos, como que nós podemos descobrir quais tronos estão nos dominando, quais tronos estão guerreando contra nós. Então, baseado nesse princípio, nós vamos agora ver o governo de Deus, amém? O original, a criação de Deus. E vamos entrar numa parte agora que é mais leve. Amém? Os irmãos estão todos horrorizados aqui comigo, mas agora vão ficar todos felizes. Vamos lá? Nós falamos sobre os ciclos de Deus, sobre os tempos de Deus, os calendários de Deus, né? E nós falamos também da independência de andar fora desse calendário, de andar fora desse ciclo de Deus. Falamos das consequências da independência. Mas nós precisamos conhecer esse calendário e saber que calendário, que agenda é essa que o Senhor formou para nós, para a humanidade, lá no princípio, né? Então, no livro de Deuteronômio 16:1, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Que interessante, né? Por que ele coloca aqui de noite? Você está vendo o que é? Você está vendo o que é esmiuçar? Nós precisamos esmiuçar a palavra do Senhor. É aqui que tem as chaves. Mas por que o Senhor não tirou nós de dia? Porque Ele nos tirou à noite. Interessante, né? Então, todos os detalhes precisam ser analisados. Veja bem, guardar o mês de Abibe e celebrar a Páscoa ao Senhor teu Deus. Gente, nós conhecemos uma Páscoa, né? Que está conectada com o calendário. Obrigada, gente. Glória a Deus. Me dá um abraço aqui, minha irmã. Obrigada, tá? Deus te abençoe por sua honra, minha filha. Muito obrigado. Está quentinho. Café é bom e quente mesmo, né, gente? Vamos lá. Qual é a Páscoa que nós conhecemos? É a Páscoa do coelhinho, não é? Gente, eu me recordo da minha pessoa fazendo patinha de trigo e escondendo em casa o vinho de Páscoa, amarrando um barbante. O coelho desceu aqui pelo alçapão do banheiro aqui, ele desceu por aqui, deixou 18 anos atrás, 18 não, vamos dizer 15 anos atrás, eu fazendo isso. 14 anos atrás, ou 16. Então, qual era a Páscoa que eu celebrava? Talvez, alguns dos irmãos, talvez até os que estão aí acompanhando, né, pela escola online. Qual é a Páscoa que você celebra? É a Páscoa romana, né, que relata aí os ovinhos, o coelhinho, ou é a Páscoa que é conectada com a saída do Egito e é a Páscoa do calendário de Deus, do povo de Deus? E nessas horas aqui a gente toma um choque, sabe? A gente toma um choque, porque o motivo dessa celebração não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo. Aqui, nesse tempo aqui, a Páscoa já era celebrada. A Páscoa celebrada aqui, ela foi uma comemoração à saída do Egito, não foi isso? Hoje, a Páscoa nossa tem também um sentido de libertação, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor. Não é isso? Então, a Páscoa, em nada, ela trata com doçura. Nunca você vai ser liberto com doçura.
Pelo contrário, é amargo, dói em nós. As irmãs falaram que, meu Deus, que difícil ouvir tudo isso, que ruim. Saber que esses comportamentos aqui é de trono, apóstola. Está doce aonde aqui? Nada. Você tem que ainda estar com o coração muito voltado para o Senhor para continuar me ouvindo. Porque senão você levanta e vai embora. Não por motivos, né? Mas por não querer estar. Talvez você, ouvindo aí do outro lado, vai desligar, vai falar, que conversa é essa? Não é doce em nada. Nem a saída do Egito foi doce. A libertação do povo, de Deus da escravidão. E nem, queridos, a comemoração da morte e ressurreição de Cristo não teve nada de doce nesse processo. Pelo contrário, árduo, amargo. E é por isso que a celebração da Páscoa, existem ervas amargas que são comidas nesse período, para que você se recorde da vida amarga que você tinha antes de Cristo. Aí o que as trevas fazem? Tira o amargo e coloca o doce. Não, o pecado é doce. Agora você vai entender quando nós fazemos jejum de açúcar. Tem alguns aqui que já fazem. O que você está fazendo? O açúcar seduz. O açúcar nos entorpece. O açúcar nos engana, nos amolece. E o amargor, ele nos irrita. Ele nos lembra. Eu não sei quantos aqui celebrou a Páscoa, a Pessah, em hebraico, né? Páscoa. Conosco lá na Escola do Cordeiro. Olha aqui quantos. Que glória! Amém! Vocês viram quanto de ervas amargas tinham lá? Por quê? Para nos recordarmos que a escravidão, ela é amarga, ela não é doce. Ela não é doce. Isso é um engano sobre nós. Então, nos meses espirituais, nós entendemos que guardar as datas do Senhor vai nos conectar com princípios de Deus para o seu povo. Levíticos 23 vai falar para nós, olha, eis as festas do Senhor. Essas festas não são minhas, não são do apóstolo Léo, não são dos judeus, não são dos gregos, dos romanos, dos celtas, dos maias, dos incas, não são dos babilônios. Essas festas são do Senhor. E nós, povo do Senhor, amém? Somos convidados a celebrar as festas do Senhor, a comparecer diante dEle. Aí nós saímos da independência. Você saiu da independência quando você ouviu a convocação para estar aqui hoje. Você saiu da independência. Você veio na dependência. Você ouviu e obedeceu. Amém? E é isso que o Senhor quer de nós. Êxodo 12, 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Qual é o mês de Abib? Aqui nós colocamos, isso que você precisa entender. Os meses, eles têm alguns nomes. Por exemplo, Abib, Nissan, se remete ao mesmo mês. Eu lembro que quando eu comecei a aprender sobre o calendário, eu fiquei tão confusa, porque cada mês existia mais que um nome para cada mês. Até eu gravar esses meses, né? Só conhecia janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. E aí o Senhor vem e nos apresenta o calendário de Deus. Vocês viram lá o calendário circular, né? Lá o antagônico, que é o das trevas. Amém? Agora nós vamos apresentar o antídoto. Amém? Aleluia! Aqui está o calendário de Deus e está o antídoto para nós acessarmos as bênçãos do povo de Deus. Existe um governo que luta contra nós, nos marcando, nos dando
sentimentos, imagens, semelhanças, comportamentos, naturezas ruins, mas também existe bênçãos e ativação que nos fazem viver o destino profético de Deus para nós. E agora eu vou apresentar para vocês a bênção, amém? Vou apresentar o escape de Deus, vou apresentar o plano original de Deus, amém? O governo de Deus para nós. Então nós vamos analisar aqui que o mês de Abib, ele está, presta atenção, dá para ler aí? Entre março e abril. Você consegue ver que dia 1º de março é aqui? E aqui é o último dia de março? Então o mês não começa no início do mês gregoriano. O mês gregoriano só serve para o calendário gregoriano. Não serve para a agenda de Deus, não bate, não é igual em nada. Nem as comemorações do mês gregoriano, do calendário gregoriano, batem com as comemorações do calendário bíblico. Então nós vamos ver que o mês espiritual, ele nasce aqui, ó, quase no final, ó, de março. E ele vem aqui, bem no meio aqui, ó, de abril. Você está vendo? Aí o próximo mês, ó, ele inicia do mês de abril. Então, parece que é muito difícil. Meu Deus, como que eu vou entender isso daqui? Como que eu vou viver isso daqui? E eu vou acalmar o seu coração agora. Amém? Porque quando nós começamos, quando nós somos introduzidos, a gente fica meio assim mesmo. Mas com o passar do tempo, de tanto nós fazermos, de tanto nós repetirmos, de tanto a gente comparecer, de tanto a gente ouvir, vai se tornar natural. Amém? Eu quero que você entenda que a prática leva à perfeição. Amém? Não fique assustado, não fique em pânico, não tenha pressa. Hein? Você não precisa nada disso, você tem um pai. Tá? Você não tem um padrasto, não. Ele sabe da tua condição hoje. Você tem um pai. O teu Deus, o teu Senhor está apresentando para vocês, mas Ele entende as nossas debilidades. Amém? Então, dentro disso, você vai aprender a se mexer, a se locomover. Você vai entender que tem meses que tem 29 dias, que tem meses que tem 30. E 29 não é fevereiro não, tá? Tem vários no meses. Eles não são iguais. Eles iniciam na lua nova. Levíticos 23. Vamos lá? Apóstolo, Levítico 23 fala das ordenanças de Deus para as festas. Por que você vai lá? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas. Qual outra tradução? Convocações. E a outra? São estas as minhas festas. Gente, o que é uma assembleia? Reunião dos santos. Não é à toa que nós temos aí a primeira igreja, né? Uma das primeiras igrejas aí da nação com o nome de assembleia, né? Não é isso? Então, essa reunião dos povos, em datas determinadas, são santas convocações, são santas assembleias. E aí, o início dessas santas convocações, a primeira delas começa no sábado, no dia de hoje, hein? Nós estamos reunidos, amém? Nós estamos aprendendo do Senhor, nós estamos alinhadinhos no dia de hoje, olha que tremendo. Depois que você termina o versículo 2, você vai para o 3, a primeira convocação nossa é no sábado. A primeira convocação do Senhor para nós nos reunirmos. Não tem outra data. Você entende o que é o calendário de Deus? E depois vem aqui, a próxima é a Páscoa, né? Aí no 4 diz aqui: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamarei no seu tempo determinado.
Por que que as festas têm tempo determinado? É aqui que eu quero chegar. Porque são nos tempos determinados que nós vencemos a atuação das trevas. Ei, se existe a Páscoa num tempo determinado entre março e abril, é porque entre março e abril começa que estação? Primavera. Então é uma estação que tem um plano ali bem arquitetado, tem uma atuação bem terrível contra o povo de Deus. E se esconder na nuvem, quem se lembra? Nuvem e coluna de fogo, quem se lembra? Na saída do Egito, se esconder na nuvem, se proteger, é comparecer nas santas convocações. Quando eu e você comparecemos, nós estamos escondidos. Observe. O Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Gente, tem que colocar isso aqui. Por quê? Por que você pensa que Deus... Você acha que Deus Não, Ele é o quê? Por que Ele colocou de noite? Porque existe um governo do dia, que é o sol, e a guerra é contra Apolo. E à noite a guerra é contra Lilith. Então o que Ele está dizendo para nós aqui? Olha, a guerra aqui foi vencida de noite. Só que lá na frente nós vamos analisar que o povo do Egito, Faraó e todo mundo, eles também são abatidos, mas é de dia. Não é? Acha o texto aí, por favor. Ele vai achar para mim, esse menino é um médico de honra. Então existem guerras que serão de dia e existem guerras que serão de noite. Então por que nós não celebramos a Páscoa de manhã? Por que nós celebramos à noite? Vai pegando os códigos aí, as senhas aí, do que a palavra está nos dizendo. O Senhor mostra a guerra, mas Ele mostra a saída. Amém? Eu livrei o meu povo à noite. A guerra foi ganha à noite. Foi de noite também que o espírito da morte visitou os primogênitos. Visitou todos. Mas quem estava com DNA no Egito? Quem era Egito? Entende? Também foi à noite. Então esse período aqui, ele é muito perigoso, esse período aqui. Comparecer na Páscoa, entender, né, o nível de proteção que se alcança, não só para você, mas para toda a tua geração. Amém? Você precisa entender que você não está sozinha nessa. Você entra, você leva todos. Aleluia! Isso aqui você precisa entender. Se um dos nossos fez algo que nos contaminou, não é verdade? Imagine nós fazendo algo para os libertar. É o mesmo peso. Você tem que saber disso. Se existe herança das trevas falando a nosso favor, existe heranças falando contra nós, existe heranças falando a nosso favor. Opa! Tem memorial aqui da minha filha diante do trono do Cordeiro. Amém? Mesmo que teus filhos não saibam, mesmo que os teus filhos não estejam, o teu DNA está. Amém? O teu DNA está, você é autoridade sobre eles. E mais cedo ou mais tarde, esse DNA se rende. Amém? Isso é tremendo, porque quando você leva o teu DNA, o teu corpo, a obedecer princípio, você está arrastando todos.
Todos vão subindo. Eles não sabem, mas estão subindo. Eles são atraídos a nós, eles são atraídos. E eles relutam, mas eles são atraídos. Ei, eles veem o brilho de Deus, a proteção, a graça. Isso é visível. E há uma atração do nosso DNA para nós, para o trono do eterno, porque nós estamos os conduzindo. Assim como Moisés conduziu o povo, nós estamos conduzindo a nossa geração à saída do Egito. Amém? Aleluia! Êxodo 14, 27. Vocês podem reparar que eu estou pegando diversas Bíblias, né? Vocês já viram aqui? Vamos lá? Moisés estendeu a mão sobre o mar e este... essa é a tua, né? E este é o romper... Entendedores entenderão, né? A guerra... de noite, saída. E a eliminação dos nossos inimigos é quando? Ao romper da manhã. Amém? Você vai encontrar até um salmo que fala isso. Vamos lá. Ao romper da manhã voltou para seu leito todos os egípcios. Ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às que se fechavam por sobre o caminho. E o Senhor os precipitou para dentro do mar. A saída é à noite, e os nossos inimigos são destituídos ao amanhecer. Essa guerra é contra Apolo. Então quem levanta nossos inimigos contra nós? Apolo. Guerra. Não é isso? Oi? Nesse contexto aqui, nós estamos trazendo a guerra que foi vencida na noite, que se trata de Lilith, e a guerra que foi vencida de manhã, que se trata de Apolo. Entende? Lembra, não sei quem estava aqui domingo, você pode perceber que o apóstolo ministrou isso sobre nós. E essas guerras aqui contra Apolo e Lilith são vencidas, volta lá, aqui. Amém? Nessa obediência aqui. Nuvem nos protege do sol. Coluna de fogo nos protege da noite. Entende aqui? Uhul! Aleluia! Amém! Então aqui nós vamos voltar várias vezes, tá? Você pega esse 17 ou 18, esse? 17, falta só 15. Brincadeira. Vamos lá para o próximo. Eu quero dar uma base para vocês. Vocês vão receber esse material. Inclusive os de casa vão receber também, tá? Nós vamos mandar aí pelos grupos. O nome de Jesus vai chegar até você. Se não chegou, você tem que procurar alguém que possa enviar. Vamos lá. Tabela de tribos e tronos. Nós já sabemos que na tribo nós temos a bênção. E nos tronos nós temos a nossa guerra, né? Aquele que luta contra nós, as marcas que estão ali dentro da nossa fecundação, dentro do nosso nascimento, dentro das nossas raízes familiares, né? Por exemplo, deixa eu falar de mim para vocês. Observa aqui. O meu pai, ele é da tribo de Judá. A minha mãe, ela é da tribo de Judá. Eu sou da tribo de Gade, mas eu gerei 2 da tribo de Judá. Tá bom pra você? Isso é o que se não for DNA? É o quê? Detalhe, eu não sou Judá e nem o pai dos meus filhos é Judá. Como eu gerei 2 Judá? Vou dar esse fundamento para vocês. Calma, não fica nervosa. Judá é bênção. Calma, Judá tem guerra, mas é bênção.
Judá tem guerra, mas é bênção. Amém? Você só tem problema se você não usar do livre-arbítrio. Aí você tem problema. Se você deixar o trono te guiar. Amém? Então vamos lá. Gente, isso aqui oscila, tá? Oscila. Mas nós damos isso daqui para que você tenha um rumo, um norte. Tá? Uma base, isso mesmo. Mas não passa muito disso daqui não, tá? No máximo 23, 24. Vocês vão entender aqui que tem algum ano aqui, um pouquinho para frente vocês vão entender, que ele tem 2 meses de Adar para compensar as faltas, né? De 29 dias. Você pode ver que aqui não tem 29 dias, está praticamente 30 dias todos, e não é assim, tá? Então vamos lá, ó, 21 de janeiro, mês de Shevat. A tribo é Azer, o trono é Urano. 20 de fevereiro, o mês é Adar. A tribo é Naftali, o trono é Leviatã. 21 de março, o mês é Nissan, a tribo é Judá e o trono é Marte. 20 de abril, o mês de Liar, tribo de Zacar, o trono é Afrodite. 21 de maio, o mês de Sivan, tribo de Zebulon, trono de Atenas. 20 de junho, mês de Tamuz, tribo de Rubem, o trono é de Lilith. 21 de junho, mês de Ave, tribo de Simeão, o trono é Apolo. Nós temos falado tanto desses dois. Dia, noite, noite, dia. Vocês estão vendo aí nas escrituras? São os dois aqui. 20 de agosto, mês de Elu, tribo de Gad. Amém? Minha tribo preferida. Trono de Mercúrio. Minha tribo preferida, tribo de Gad. 21 de setembro, mês de Tisrei, tribo Efraim, trono Temes. 20 de outubro, mês de Shesvan, tribo Manassés, trono de Hades. 21 de novembro, mês de Kislev, tribo de Benjamim, trono de Júpiter. 20 de dezembro, mês de Tevet, tribo Dan, trono Saturno, Cronos. Então, mês a mês, nós vamos ver guerras determinadas, mas bênçãos também determinadas. Tá? Amém? Observa aqui. Vou falar aqui do mês de Elu, tribo de Gad. Vou dar falar um pouquinho dela para vocês. A tribo de Gad é uma tribo que forma tropas. Ela trabalha em organização. Ela tem características boas da guerra, valente na guerra, conquista territórios, divide com os irmãos, entende? Ela abre alguns caminhos, né? Apesar de Judá ir à frente, mas existe uma característica em Gad que está muito relacionada à guerra. Gad ama uma guerra, ama. Só que tem qualidades? Tem, mas tem terríveis problemas, guerras. Eu vou citar algumas das guerras que essa tribo, ela possui. Essa tribo, ela está caracterizada com o trono de Mercúrio, que é Hermes. Hermes vem da hermenêutica, um conhecimento completamente distorcido dos princípios de Sião. Quer pesquisar para nós contexto de hermenêutica? Vou dar para vocês a guerra de sair desse conhecimento e entrar na mentalidade de Sião. Então, todas as pessoas que nascerem nesse período, ela vai ter problema. Hermes também tem uma velocidade no conhecimento, tá? Ele ativa um conhecimento muito rápido. E vende o comércio. Lembra do comércio? Fala, filho. De origem grega, a hermenêutica que como filosofia da interpretação, sendo associada ao deus grego Hermes, que traduzia tudo que a mente não compreendesse, sendo chamado de Deus eterno. Você viu tanto que é sério? Não bate.
Você sabe por que não bate? Porque essa mentalidade é grega. Jamais vai desvendar uma mentalidade de Sião. O princípio, a filosofia é outra. Não, quando eu fiz a faculdade de teologia, quando eu fui aluna, fui irada. Não. Gente, a minha vida foi fundamentada espiritual em jejum, em monte, em propósito, em vencer o velho homem. Os meus pastores, meu início foi de pessoas que me deram destino mesmo. Sai desse lugar, tipo isso. E quando eu chego para fazer a faculdade, jejum para quê? Se Cristo venceu tudo. Acabou. Oração em monte, gente, isso é religiosidade. Mostra lá onde que surgiu o primeiro movimento de monte, e as seitas que começaram em cima de um monte. E o tanto de risada que tinha dentro da classe, gente, eu queria me enfiar num buraco, porque tudo o que a hermenêutica batia era o que eu era. E olha que nesse tempo eu nem tinha feito jejum de 40 dias ainda. Eu fazia só jejum de 5 dias, 3 dias, e era uau para mim, né? Mas jejum tinha que ser feito. Um dia eu entendi que eu tinha que renunciar à faculdade. Eu entendi isso. Eu precisava renunciar. E você nunca vai me ouvir falando de faculdade só quando eu dou testemunho do que eu fui liberta. Só. Você nunca vai me ouvir falando nada disso aí, só agora do que o Senhor me libertou. Porque a hermenêutica, ela te tira da fé. Sabe a fé? Sabe os propósitos? Ela te tira disso. Ela te coloca razão. Entende? Não tem como você ficar buscando uma coisa que é impossível, tipo isso. Dos conceitos iluministas. Exatamente. E se estabelece uma cultura de apostasia realmente. Porque princípios fundamentais da vida cristã são destruídos. Gente, como que você constrói um corpo espiritual sem oração? Sem ceiar. Ceia só um domingo no mês. Como que você constrói um corpo espiritual sem o sangue e o corpo de Cristo? Porque iniquidade a gente constrói, e transgressão e pecado, batendo. E no tempo de se santificar, no tempo de colocar aquilo que limpa o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, não pode. É uma controvérsia. Só uma vez no mês, só mediante a igreja, só. Entende? Então, essa desconstrução foi acontecendo. Imagine alguém que é da tribo de Gade, alguém que recebeu a marca de Hermes e que o Senhor escolheu para vir ensinar Sião. Apanhei pouco. Desconstruiu. Eu nem me recordo da Adriana. Eu só conheço a Rívica. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque a minha mentalidade precisou ser desconstruída. A minha estrutura precisou ser modificada. É lógico que Deus usou uns instrumentos, né? E existem instrumentos que são instrumentos de honra e existem uns instrumentos que são os instrumentos de desonra. Então alguém vai ser usado para te moer e não vai ser o de honra. Geralmente os instrumentos de desonra são convocados para te esmagar. Só que até mesmo esse esmagar faz parte do propósito de Deus. Quando parece que você morreu, que você está destruído, que acabou para você, o Senhor vem e fala, agora ela está prontinha para fazer o meu propósito. Amém? Desconstruiu, agora pode. Porque eu posso colocar conhecimento que ela não vai rejeitar. Agora eu posso dar revelação direto do trono que ela não vai bater.
com isso, ela não vai. Ela vai absorver e vai ensinar. Amém? Olha que tremendo! E eu poderia estar trazendo um conhecimento da hermenêutica, é verdade? Um conhecimento de Mercúrio, é verdade. Só que não. O Senhor me resgatou, amém? Me desconstruiu, amém? E me deu princípios da palavra e revelação que vem do trono. Amém? E Ele, pela misericórdia dEle, Ele tem capacitado. Pela misericórdia mesmo, porque imagine alguém com uma mente dessa, de hermenêutica, sair de um lugar desse, conseguir vencer algo assim. Então, graças a Deus, Deus também colocou pastores no meu caminho que me bateram, que me tiraram dessa mentalidade, sabe? Essa mentalidade pequena, de que é assim, pronto, acabou. Então eu fazia 3 dias de jejum e estava uau, e vinha meu pastor e falava, agora faz 10. Ele pensa que eu estou em pecado. Pouco orgulho, bem pouco. Ele pensa que eu estou em pecado. 10 dias de jejum. Eu fiz 10, agora faz 21. Quê? O senhor está falando comigo para fazer 30. Não, faz 40. Nossa, eu achei uau, 30, nunca fiz. Estou pedindo a bênção para fazer 30, uau, estou no ápice da 40. Aí eu fiz 40 dias, gente do céu. Fiz 40 dias, achei que estava resolvido o meu problema, agora eu estou... Não, agora o senhor vai me dar conhecimento para que, né, o propósito dele se estabeleça. Aí ele veio e falou assim, eu quero 40 dias, uma vez por ano. Eu falei, como é que eu vou explicar isso para os outros? Uma vez por estação, 4 vezes ao ano. Aí eu não emagrecia mais, gente. Eu fazia jejum de 40 dias e não mudava 4 quilos, 5 quilos, ninguém nem percebe que você está morta de fome. Hã? O primeiro foi de água de coco e cápsulas de suplemento. Gente, não é para você fazer isso não, tá? Isso foi algo que Deus pediu para mim, você não é eu, lembra? Você tem a sua identidade, o seu propósito, né? Isso aqui não é uma religião e não é para você sair seguindo, me imitando. Amém? Ouve Deus. Quantos dias? Às vezes é 60. Brincadeira. Então presta atenção. Te peguei, né? Vai. O primeiro foi esse. Aí o segundo, né? Eu falei, agora eu vou tomar suplemento, né? Porque eu soube que teve um que quase morreu, ficou verde. Porque ficou verde, o baço dele, o fígado dele quase deu PT, perca total. Ele ficou verde. E aí eu descobri isso, falei, eu não vou ficar verde. Eu vou tomar suplemento, deixa eu contar. Eu vou tomar suplemento. Aí eu fui atrás de suplemento, tomei suplemento, né? Estou plena, estou suplemento. Não emagreci nada. Não perdi nada. E passando fome, porque quem é que sobrevive, gente? Olha o tamanho. Quem é que sobrevive tomando água, suplemento? Né? E passando fome e sem perder nada. Ninguém nem desconfiava que eu estava de propósito. Então foi numa estação um, na outra estação outro, na outra estação outro, na outra estação outro. Mas total mesmo de água, só água de coco, foi só o primeiro. O restante todos eu tomei suplemento. Não, eu fiquei mesmo. Fiquei muito bonita, mas depois, né, começou... É normal, né? Nós somos humanos. Então, queridos, essa desconstrução aí é de DNA, viu? Mas isso aí vai ser na aula de DNA. O que você ia pedir? O quê? Razão. Dificuldade para se converter, dificuldade para atuar no profético, dificuldade para se movimentar, porque é terra. O elemento dessa estação, dessa tribo, é terra. Então é firmado, não é um pé no chão, é aos dois. Só se move se o próprio Deus falar, vai para Goiânia. Tipo isso. O melhor é o câmera, gente. Ele me diverte, olha.
Melhor é ele. Sim. É. Então, a sua preocupação com ele é real, tá? E a desconstrução dele vem por um mover do Espírito. Vai, com certeza ele vai usar outra pessoa. Você fica tranquila. Porque esse lugar de tranquilidade, ele existe. E hoje nós estamos acessando esse lugar de tranquilidade. De descansar, ué. Uai. Aqui é uai, né? Uai, desculpa, uai. Posso errar, gente? Então vamos lá. Essa desconstrução, eu estou falando de uma tribo, você pode ser de outra. O teu processo de desconstrução não é igual ao meu. O meu é se movendo profético. Se movendo profético, porque é razão. A marca que está sobre essa tribo é essa. O trono, né? E esse processo, ele aconteceu. E Deus fez esse processo acontecer. E está fazendo, porque esse processo não acabou. Eu ainda estou em transformação. E só vai acabar no dia que o Senhor estabelecer. Na glória. Amém? Quando Ele nos buscar. Enquanto isso, nós estamos em processo. Tá? Nem melhor, nem maior. Todos nós em processo. Cada um num nível de processo. Amém? Quando a gente entende isso, a gente baixa bastante a bola do orgulho. Bastante. E tem até mais um nível de misericórdia para com os outros. Porque o processo dele não é igual ao meu. O processo seu não é igual ao dela. Isso daqui é algo que nós precisamos entender. A casa que você foi criada não tem nada a ver com a casa que aquela foi criada. A tua infância foi uma, a dela foi outra. A tua concepção foi uma, a dela foi outra. O teu nascimento foi um, dela foi outro. Até o gerar, até o coabitar da tua mãe e do teu pai foi diferente do dela. Então não tem como você exigir de mim o processo dela. E nem exigir dela o meu processo. Porque nós somos pessoas distintas. Com identidades distintas. Com propósitos distintos. Amém? Amém. Nós somos pessoas escolhidas por Deus para nascer nesse período. Nós não nascemos nesse período porque o trono decidiu. É porque a tua identidade está relacionada ao teu propósito. E para que esse propósito se cumpra, o mês do seu nascimento tinha que ser esse. Amém? Amém. Quando você entender que a paraxá do seu nascimento vai falar sobre o seu destino profético, seu destino de vida, você vai olhar para as paraxás com outros olhos. As paraxás, elas são muito espirituais. Muito espirituais. Não é apenas um relatório de livro para você ler e para você cumprir tabela. Não. Ali está o teu destino, ali está a tua essência. Eu quero que você olhe para o seu dedo, seu polegar. Olha para ele. Mas olha mesmo. Você tem aí uma digital, não tem? Você acha que alguém mais tem essa digital no mundo? Não. Aonde que está a sua digital? Aonde que está a sua digital? CNH. Não. Para com isso. Deixa eu falar para vocês. A sua identidade só você tem. Amém? Você é o projeto original para o teu propósito. Se você não se posicionar, Deus vai levantar o plano B. Pode ter certeza. Mas para o teu propósito, você é o único. Amém? Isso não te enche de força. Meu Deus, Deus te criou para um propósito único e específico. Só você vai fazer ele. Você precisa entender que a tua identidade está relacionada ao mês do seu nascimento, mas também à data do seu nascimento. A paraxá que estava sendo lida no mês que você nasceu. Teu propósito está ali, tua identidade, tua chave, teu código está ali. Tem
tudo a ver com você, a tua paraxá. O mês que você nasceu tem tudo a ver com a tua, como que eu vou te dizer? Com o teu propósito de vida. Está tudo ali codificado. E é aqui que eu e você descobrimos por que o Senhor nos gerou. Amém? Você tem pai, não é isso? Não tem? Por que Ele te trouxe nesse pai? Por que Ele foi a semente para te gerar? Por que sua mãe foi o útero para te gerar? Meu Deus, por que o meu pai escolheu 2 Judá para me gerar? Você entende aqui? Você precisa descobrir a sua identidade. Amém? Nós vamos levar você a descobrir sua identidade. Porque quando você souber a tua identidade, você não está preocupada com a identidade da irmã. A irmã nasceu para fazer isso, o irmão nasceu para fazer isso, e eu nasci para fazer isso. Nem para a direita e nem para a esquerda. O meu é esse. Amém? E eu estou em paz. E você fica em paz. Porque nem todo mundo nasceu para dar aula. Nem todo mundo nasceu para cantar. Nem todo mundo nasceu para editar, para gravar, para produzir. Nem todo mundo. Cada um nasceu com propósito. Se nós todos fôssemos médicos, quem ia ser os pacientes? Quem ia plantar? Entende que são propósitos distintos? Dos 12 filhos de Jacó, os que compõem essas tribos aqui, cada um deles recebeu um destino do seu pai. E você vai precisar entender que a figura do seu pai físico está relacionada ao teu pai espiritual. Eu quero saber de vocês aqui, quantos de vocês não ouvem Deus? Ou não sabe, não tem certeza se ouviu. Se foi Deus mesmo que falou, se é coisa da sua cabeça. Quantos de vocês têm dúvida? Será que foi Deus mesmo que falou isso comigo? Será que isso aqui não é coisa da minha cabeça? Acontece? E quem nunca ouviu? Ai, gente, esse negócio aí de que Deus me falou, eu acho que isso é um exagero. Eu não escuto nada disso. Ser sincero, gente. Eu preciso que você fale comigo. Quem não entendeu nada? Falei 3, ninguém levantou a mão. Quem não entendeu nada? Brincadeira. Vamos lá. Dificuldade de discernir se a voz é de Deus. Dificuldade em ouvir Deus. Alguém falou para mim, apóstola, quando que eu sei que foi Deus que falou mesmo? Como que eu sei que isso aqui foi Deus que falou, que não é coisa da minha cabeça, ou foi um demônio que falou no meu ouvido? Como que sabe? Fala para mim, você sabe como que é? Fora os apóstolos. Que não vão ter cola. Quantos de vocês sabem isso? Identificar. Não, quando você ouve, você fala, é Deus que está falando. Ah, eu sei que não é da minha capacidade. Fala, eu nunca pensava em um negócio desse. Posso ter sido eu nunca pensava em um negócio desse. Tá. Esse é aquele. Vamos lá, os restantes dos irmãos. Você tem vergonha? Tem uma base? Foi Deus que falou. Tem uma convicção? E quando você tem dúvida? Existe, né? E quem nunca ouviu? Não, eu não escuto, não. Sempre é alguém que é usado para trazer uma palavra de Deus, uma revelação. Você já reparou que você tem muito mais tranquilidade quando você recebe uma palavra profética de alguém? Principalmente se essa pessoa tiver um nome. Não é? Olha aí. Você já reparou que parece que dá mais convicção, vou arrebentar mesmo. Não é? Não te dá mais força, não te dá mais um up? Por quê? Por que é assim?
Nós temos acesso livre ao nosso Pai. Quando o nosso pai, o meu pai, o teu pai físico, lembra? Quando ele fala com você, o som da voz dele, você fala, quem que é esse homem que está falando? Será que é o meu pai mesmo? Será que esse áudio aí foi clonado? Você tem esse problema? Você não tem certeza que é seu pai? Ó, o pai já está me ligando. O pai já está me mandando mensagem. E por que você fica com mais convicção quando um mensageiro fala, hein, seu pai falou? Pensa eu ligando para você e falando, ó, o seu pai físico, seu José, seu João, ó, o seu pai falou que é para você ir em tal lugar. Ué, por que o pai não falou comigo? Por que é assim? Presta atenção. Porque quando alguém é um mensageiro, a gente fala, não, isso aí foi Deus purinho. E quando a gente escuta, eu vou pedir prova da palavra, vou pedir um profeta. Presta atenção, vou pedir prova na palavra, vou pedir um profeta, e vou pedir também para que outra pessoa diferente fale comigo isso 3 vezes. Não é assim? Então vamos lá. O pai desses homens aqui deu destino para eles. Deu identidade e deu destino. Cada tribo em específico recebeu um destino profético. Não foi isso? Existiu tribo como a de Rubem, que perdeu herança. Mas lá na frente, Rubem viva e não morra. Sejam muitos os teus filhos. Então existiram tribos que cometeram assassinatos, né? Como Simeão, né? Quem se recorda? Com a espada. Então existiram, mas o destino deles foi dado pelo pai. Jacó determinou o destino desses homens. E a importância de um pai físico, estou falando de pai físico agora, me ouçam. A importância de um pai físico na vida de um filho é fundamental para nos dar destino. A palavra de um pai físico vai direcionar você a viver o teu propósito. Então, por que as trevas trabalham arduamente para tirar, desconstruir e desestruturar famílias? Porque ficam filhos sem propósito. Porque o pai sai de casa, vai embora, e ele não dá mais destino para os filhos. Não é isso? E esses filhos ficam órfãos sem paternidade, sem pai. Então, a guerra para desestruturar as famílias não é por nada, é para não ter destino, é para não ter propósito, é só para isso. E uma pessoa sem pai, físico ou espiritual, ela fica com o destino comprometido. Algum desses tronos aqui vai apadrinhar ela e vai dar destino para ela. Seja Urano, seja Leviatã, Marte, Afrodite, Atenas, Lilith, ou Apolo, ou Mercúrio, ou Temis, ou Hades, ou Júpiter e Cronos. Porque a figura do pai foi tirada. Você já nasce com a marca. E você ainda não tem quem declara o propósito, o destino. Então você fica suscetível ao trono. Quem se apadrinhou de você no nascimento. Porque você nasceu num mês aonde um trono de iniquidade, lembra ali atrás? Se apadrinhou daquele período. E ele estabelece paternidade sobre aqueles que nascem nesse período. Ele tira a paternidade física e ele tira a paternidade de Deus. Como que ele tira a paternidade de Deus? Desestabelecendo a paternidade física. Porque o nosso ouvir a Deus está condicionado a ouvir nosso pai. Se você tem problema de ouvir seu pai, ou teve problema enquanto seu pai era vivo, você tem problema de ouvir Deus.
Você não concorda com o que você ouve. Apóstolo, então tem que concordar com tudo? É isso que você está me dizendo? Não, não tem que concordar com tudo. Mas você tem que ser submissa. Amém? Ruim? Difícil aqui? Margot? Não? Então vamos consertar a nossa audição com Deus? Vamos? Vamos colocar a paternidade de Deus em primeiro lugar. Nós não precisamos de... Como que fala? Pessoas para fazer a ponte. É óbvio que Deus vai usar seus profetas. É óbvio. Mas isso tem que ser uma exceção. E não a regra. Amém? Apóstola. Peraí, quando a gente vai para as escrituras, quantas vezes você escuta um profeta? Não, me ouçam. Quantas vezes você escuta um profeta indo confrontar uma pessoa, falar para ela que ela isso, aquilo, até para falar com Davi, ele foi, hein, sabe o que é? O que o senhor faz quando, né, uma pessoa que tem muitas ovelhas, ela se apodera de quem só tem uma ovelha, lembra? Quantas vezes você fica, eis que eu te digo, o Senhor me revela. Quantas vezes você vê isso na Escritura? Que geração é essa que não ouve Deus nunca? Que geração é essa que precisa de alguém para afirmar nossa identidade, para afirmar quem nós somos em Cristo, para afirmar que Deus tem propósito para nós? Ué, se você não tivesse propósito, você estava aqui ainda? Você acha que se você não tivesse propósito, o Senhor tinha te colocado num tempo desse para viver isso? Que geração é essa sem pai? Que precisa de alguém para nos... Como que fala? Bater a autenticidade. Firmar em nós. Até coisas que nós nem somos, mas só para nós ficar bem por um mês, 20 dias. Essa geração é a nossa geração e esses somos nós. Amém? Você está entendendo que é por aí a coisa? E nós ficamos ansiando, fala comigo nesse culto, usa alguém. Se chegar um profeta, então, aí que você fala, agora, eu não saio daqui sem Deus falar comigo. Oi? Minha amiga fala assim, oi? Oi? Seu pai, quando quer falar com você, manda alguém falar com você? Em casos excepcionais, não é isso? Até para que a fé dos irmãos se... Mas o seu pai tem acesso a você, não tem? Ele pode falar com você a hora que quiser, a não ser que você esteja de mal dele. Que pode acontecer também, né? Laços cortados. Para nós consertarmos isso, essa parte aqui da identidade, essa parte aqui de propósito, nós vamos precisar voltar, tá? Se o seu pai já morreu, se não tem mais como você consertar isso com a pessoa, você precisa consertar isso com um libertador, tá? Você precisa restaurar esse vínculo. Olha aqui, o teu pai não foi perfeito. Com certeza ele errou e erra ainda comigo e com você. Não é isso? Deixa a desejar às vezes. Teu pai físico. Só que ele foi o instrumento de Deus para te dar vida. A coisa mais importante que você tem. Faz assim comigo, ó. Isso é vida, fôlego de vida, ó. Você sabia que hoje tem nos hospitais muita gente querendo um pouquinho mais de fôlego, um dia mais de vida? Deixa eu te falar, teu pai te deu.
Teu pai te trouxe, te foi o caminho para você chegar aqui. Jamais eu estaria aqui se o meu pai não tivesse sido o canal de Deus para me trazer a vida. Meu pai foi perfeito? Não foi. Mas eu aprendi a reconhecer a grandeza do homem que ele foi. A força de um homem. A coragem. Sabe por quê? Porque você pode escolher. Se você vai ficar olhando os defeitos ou se você vai procurar as qualidades. Gente, ele tem qualidade demais, ele fez eu, olhe para mim. Sou imagem e semelhança de Cristo. Meu Deus! Você consegue entender? O teu pai te deu vida. Se ele não tivesse lançado semente, você não estava aqui, nem eu. Ele foi um instrumento escolhido por Deus. E isso daqui precisa ser ressignificado dentro do teu coração. Você precisa buscar as qualidades do seu pai. Porque ele tem. Talvez a dor e a ferida não deixam você ver nesse momento. Mas é o pai que dá destino. E você precisa consertar isso. Para que o teu destino se estabeleça. Amém? Amém? O teu destino precisa ser estabelecido. E ele vai ser estabelecido quando você se consertar com teu pai. E eu não estou falando, queridos, dos pastores que passaram na sua vida. Eu estou falando de quem te deu vida. Estou falando de quem te gerou. Estou falando de quem te formou, estou falando do teu pai. Eu liguei para minha mãe essa semana e falei, mãe, Deus não podia ter escolhido uma mulher melhor para me trazer no mundo. A senhora foi a escolha perfeita de Deus. A senhora é uma mulher honrada, íntegra, fiel, leal. Você já pensou se fosse tudo o contrário disso? Aonde eu estaria? Ele escolheu uma mulher de honra. Uma mulher que me formou em princípios, meu Deus, em coisas que eu não vejo muito por aí. Isso é berço que dá. Existem princípios que só o berço dá. E é aqui, ó. E é aqui que se encontra o destino. E é aqui. Quem determinou o propósito para esses filhos foi o... Não, eu quero ouvir mais alto. Foi quem? O papai. Amém? Quando você restaurar isso daí dentro de você, quando você conseguir reconhecer as qualidades do seu pai mesmo, com todos os abandonos, com tudo isso, quando você reconhecer isso, deixa eu te falar, a tua conexão com Deus não precisa de ponte. Ele fala e você ouve. A voz do teu pai é irreconhecível. Perdão. A voz do seu pai é inconfundível. Obrigado. Entende? Quando que a voz de Deus é irreconhecível? Quando nós estamos com esse vínculo cortado. O problema com a mãe, vou pegar só esse ganchinho aqui para nós voltar para as tribos. O problema com a mãe vai te dar problema com a igreja. O pai representa o nosso Senhor. E a mãe representa a igreja. Então, se você tem problema, pode ir consertar com sua mãe alguma coisa que é. Pode voltar lá e ver quando ela feriu, machucou, falou que não devia, foi peso. Mãe quer peso, igreja quer peso. Mãe que fala pelos cotovelos. Entende? E aí vai. Então tem que restaurar essas duas pontes aqui, tá? Isso vai te alinhar com a tua paternidade com Deus. Gente, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Isso vai te alinhar com a tua paternidade com Deus. Você vai ouvir audível. E isso vai te alinhar com o teu propósito igreja.
É óbvio que existem pessoas que têm dons, que são os profetas. Quando o profeta está desalinhado com o Pai, ele continua ouvindo Deus, só que o destino dele aqui não sai, ele não anda, ele ouve tudinho. Mas aqui embaixo ele não caminha, porque ele não aceita a paternidade, ele não se sujeita. Tá? Eu sei que essa casa tem profetas, então que esse não seja o seu problema, amém? Vamos lá. Está entendido aqui então que a cada mês tem uma tribo, tem uma data, tem um governo de Deus, mas tem um governo usurpado das... Está entendido? Está entendido que quem deu destino para esses meninos foi o Pai? Amém, pode passar. Os meses do calendário judaico. Por que eu estou colocando o calendário judaico se esse calendário é bíblico? Por que eu estou falando isso aqui? Calendário judaico, se a Bíblia descreve que ele é um calendário de Deus, é o calendário... Olha, a partir de hoje vocês vão... Não foi o povo judeu que disse isso. Foi Deus, não foi? A partir de hoje esse vos será o primeiro mês do ano. Porque o povo, e essa honra nós precisamos dar, o povo que permaneceu obedecendo esse calendário não fui eu. Holandesa, não fui eu. Que vim da Holanda. Foram os judeus que permaneceram fiéis. Por isso que é chamado de calendário judaico. Não é porque é deles. Porque esse calendário foi feito para o povo de Deus. Porque do Egito não saiu só judeu, hebreu. Do Egito saiu todos os tipos de povos, 72 nações saíram lá de dentro. Não saiu só hebreu. Então esse calendário aqui foi dado para o povo que saiu da escravidão. Agora, se vai obedecer ou não, já não é um problema de Deus. É o chamado livre-arbítrio. Entende? Vamos lá? Então vamos lá. O primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nissan, que também está conhecido como Abib em algumas traduções, né? Vocês viram lá. Ó, quando temos as comemorações de Pêssar, que é a Páscoa, entretanto, o ano novo judaico ocorre em Tisrei, quando é acrescentado um número ao ano anterior. Isso aqui eu preciso explicar para vocês. Tisrei, lá em setembro, meados. Esse calendário, que se inicia em Tisrei, ele demarca 5.782, 83, 84, não é isso? Aí se conta. Então ele é como se fosse um civil. O que seria um civil? Que marca o tempo, entende? E ele não vai parar de existir por conta do calendário espiritual que foi estabelecido pelo Senhor na nossa saída do Egito. O que nós entendemos? No calendário de março, abril, é o espiritual. No calendário de setembro, outubro, é o físico. Então, primeiro se gera no espiritual e depois se manifesta no físico. Amém? Entendeu? Então, vamos lá. Olha como que é para nós. Nós temos 3 calendários, gente. O gregoriano, janeiro, vou voltar. Janeiro, fevereiro, março, abril, que está aí. O nosso colégio, nossas contas, o banco, faculdade, cartão de crédito, tudo. Gregoriano. O calendário civil, que seria esse que conta e marca o tempo que está sendo marcado. Uai, não é 2023 agora? E os 5.784. Então esse marca um tempo. Marca um tempo. Marca um tempo. Desde o início até o ano de hoje, 5.784. E não 2023. Não, Deixa eu te falar, quando Goiânia foi aberta, quando aqui foi desbravado, existiram pessoas que escreveram história, não existiu? Se você for nessas bibliotecas, tem umas histórias lá que você desconhece, sabia?
Pois é, lá tem também umas marcações que você não conhece. E que nem é falada, que não é publicada e que não é ensinada na escola. E tem coisas que é até apagada, porque fizeram tanta feiura que não pode ser exposto. Né? Então assim existem povos que marcam, né? E nós só temos as escrituras porque o povo judeu guardou delas, guardou os princípios, passaram, Deuteronômio 6, passaram de pai para filho, de geração para geração, ao deitar, ao se levantar, ao sentar à mesa, pelo caminho, dia após dia falando. Nós ao deitar a gente está brigando, ao sentar à mesa a gente está cobrando os filhos, ao levantar nós estamos falando tão atrasado. Mas as escrituras não mandam a gente fazer isso. As escrituras falam para nós, olha, passe os princípios ao deitar, ao caminhar, não é isso? Ao sentar à mesa. Esse povo obedeceu. E é por isso que nós temos aí as escrituras. Foram guardadas e passadas de geração para geração. Então esse calendário chamado civil, anote. Esse calendário chamado civil, ele é o calendário que anota a marcação de tempo. O calendário, e esse é em setembro, o calendário de Nissan, que é em abril, esse marca o nosso mundo espiritual. Sivan. Oh, Nissan. Desculpa, gente, que eu estou prestando atenção ali. É o quê, Keila? Eu imagino, Keila. O tempo que vem sendo marcado pelo povo judeu, você entende? Como que você ia saber que é 5.784 se não houvesse alguém que marcasse? E como que você sabe que começa em Nissan? O próprio Deus falou, esse vos será o principal dos meses. Então, independente de estar sendo marcado, para nós, povo de Deus, é aqui que nós começamos. Nós começamos na primavera. Nós começamos aqui, entende? Independente de estar sendo marcado, só que ele existe. Independente de estar sendo marcado ou não, gregoriano existe, que você vai pagar as contas de energia, de água. Só que o Senhor falou para nós, olha, esse vos será o principal dos meses, que é em Nissan. Espiritual. Esse é o calendário de Deus. Fica melhor assim. Esse é o calendário de Deus. Os dois são judaicos. Sim, todos os dois são judaicos. Mas o calendário espiritual, então, hoje, não bate com o calendário civil praticado lá. Não. Até a saída do Egito, o único calendário que tinha para o povo judeu era esse de setembro. Só que o povo não cumpriu o princípio, foram parar no Egito, desobedeceram, acabou. Quando o Senhor vem e tira o povo do Egito, ele fala, ó, agora, deixa eu falar para vocês. Agora esse daqui, vamos recomeçar, tá? Agora esse daqui vos será por principal calendário. Entende? Deus, foi Deus que mudou. Foi Ele que mudou. Entendeu? Agora a gente vai pegar esse calendário de setembro e vai esquecer dele? Não, aí você vai contar usando com o quê? A gente vai pegar o gregoriano e vai esquecer ele agora. Vamos acabar, corta, risca tudo que é do diabo. Vamos pegar as folhinhas e cortar tudo. Como? Se você está na terra. Não tem como. Agora, o espiritual começa na saída do Egito. E é esse que nós estamos marchando e caminhando. Amém? Ficou mais claro agora? Então, vamos lá. Agora começa a ficar... um pouquinho mais... Oi, filha. Mas tem peças importantes também no calendário civil. Né? Elas fazem parte... Elas fazem parte do calendário bíblico. Porque no calendário bíblico tem o Rosh Hashanah. Entende? Se não entender, você pode pedir 20 vezes. Que eu volto e falo 20 vezes. Não tem problema não, tá?
Eu só não quero que você fique sem entender. Principalmente porque você é de Judá. Tadinha, meu Deus. Não, eu vou ficar feliz na hora que eu te ver aqui, ó. Batendo, exercendo a tua identidade, ué. Né? Ué. Não precisa cantar, toca. Brincadeira, Judá faz mais coisa do que cantar, tá? É, não, ele vai na frente, hein? Você pode também tocar. Como que é o nome daquele, Keila? Ei, tem aquele também que faz... Meu Deus do céu, a apóstola está terrível. Volta. Não, gente, se a gente não rir numa aula dessa, o que faz? Vamos lá. Vamos falar sobre os dias de cada mês. Então, Nissan, que é o primeiro dos dias para nós agora, porque Deus, o Senhor, disse que seria, amém? 30 dias ele tem. Março a abril. Iar ou Liar, ele tem 29 dias, que é de abril a maio. Sivan tem 30 dias, ele é de maio a junho. Tamuz tem 29 dias, que ele é de junho a julho. Av tem 30 dias, que ele é de julho a agosto. Elu tem 29 dias, que é agosto a setembro. Tisrei tem 30 dias, setembro a outubro. Agora aqui é interessantíssimo, ó, esses dois. Shesvan, ou Resvan, né? 29 e 30. Oscila. Dias, outubro e novembro. E Kislev também tem 30 ou 29 dias, novembro ou dezembro. Sheva, 30 dias, janeiro e fevereiro. Adar tem 29 e também tem 30 dias, fevereiro e março. E Adar 2 tem 29 dias, março, abril, em tempos determinados. Por que nós temos 2 Adar? Em determinados meses, anos. Porque, para compensar esses dias, para que as festas caiam sempre no mesmo período. Isso daqui você precisa entender. Só existe esse guardar das datas do Eterno no calendário judaico, que é o calendário de Deus, vamos falar assim. Eu estou usando judaico porque esse povo foi o povo que guardou esse calendário. Amém? Para guardar as festas do Eterno. O Islã, por exemplo, ele não guarda, ele celebra as festas no dia que ele quer, as festas, entende? Então, não importa se ele guarda, um exemplo, né? Não é isso. Por exemplo, se guarda o Shabat no sábado, ou se guarda no domingo, ou se guarda na quinta, não faz diferença. Mas, para o povo judeu, o sábado é no sábado. Então, é por isso que eles remanejaram, com a sabedoria que vem dos 7 Espíritos de Deus, eles remanejaram esse calendário para as festas caírem sempre na mesma data. E essa data está relacionada com a lua. Amém? Amém? Você conseguiu entender isso? Que bom, gente. Eu quero trazer luz e não... Vamos lá para o próximo? O calendário judaico é diferentemente do gregoriano. É baseado no movimento lunar, onde cada mês se inicia com a lua nova, quando é possível visualizar o primeiro reflexo de luz sobre a superfície lunar. Antigamente, o calendário era determinado simplesmente por observação. O grande problema com o calendário lunar é que, se compararmos com o calendário gregoriano, temos em um ano solar 12,4 meses lunares, o que ocorre uma diferença a cada ano de aproximadamente 11 dias por ano. Para compensar esta diferença, a cada ciclo de 19, acrescenta-se um mês inteiro, Adar 2. Entendeu? São acrescidos no 3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º ano desse ciclo.
O início da contagem do calendário judaico se refere à criação do mundo. Lembra a sua pergunta? É a partir de Noé, a partir da criação? Não, a partir da criação. Lembrando, queridos, que a criação começou com Adão e Eva, e eles tiveram filhos, e esses filhos tiveram filhos, que tiveram filhos, e isso foi sendo contabilizado, tá? Isso quem nos ensina são os sábios, né? Os rabinos que trazem esse ensinamento aí. Mas para nós, isso daqui, ele trata realmente de entender que um povo guardou as datas, guardou, né, os princípios, isso aqui entende. Agora, para nós, o nosso início de ano é em Nissan. Amém? Tá ok? Entenderam aqui por que tem ano que tem Adar 2? Para compensar os dias. E isso daqui, vocês vão ter esse material, então você vai poder ler, estudar, rever, tirar dúvidas, tá? Vamos lá, essa aula aqui é bem complexa, né? Então ela precisa de um esmiuçar. Vamos lá. A mudança dos tempos e da lei. Em esse calendário aqui, ele era o único calendário do povo de Deus. Só que o povo de Deus teve a lei distorcida. E aí eu quero ensinar isso para vocês, porque vocês têm que ter fundamento. Vocês não podem ficar ensinando em tribo, calendário, não sei mais o que, sem nem saber por que foi mudado. Amém? Então vamos lá? Daniel 7, do 23 ao 27. Descreve o último império mundial a dominar os reis da terra. Seguindo a sequência bíblica e história de Daniel 2, do 7 e 8, compreendemos que os impérios mundiais, a partir de Daniel, foram Babilônia. A Babilônia foi derrotada pelo Império Medo-Persa. E Medo-Persa foi derrotado pelo Império Grego. A Grécia foi derrotada pelo Império Romano. O quarto império mundial citado no texto de Daniel. Por que eu estou dando história para vocês? Porque a Bíblia é história. Amém? Amém? Daniel 7, capítulo 7, versículo 23 e 27. O texto bíblico descreve o que aconteceria na sequência do quarto império mundial. Ele seria derrubado por 10 reinos que procederiam do próprio Império Romano. 3 desses 10 reinos seriam derrotados por um novo reino diferente dos demais. O chifre pequeno e este novo reino mundial seria contra o Altíssimo. E o povo do Altíssimo, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei do Altíssimo, e perseguiria os santos por 3 tempos e meio. Mas depois um tribunal lhe tiraria o domínio para consumir até o fim. E então o reino e o domínio seriam dados ao povo do Altíssimo. E este reino seria do Eterno. A história mundial comprova ao pé da letra o texto bíblico. Após o quarto império mundial, Roma imperial, 10 tribos bárbaras da Europa, os suevos, os anglo-saxões, os visigodos, os francos, os burgundos, os alamanos, os ostrogodos, os lombardos, os érulos e os vândalos. Estas 10 tribos bárbaras, nós vamos trabalhar a libertação da mentalidade bárbara, tá? Vocês vão se recordar que mentalidade é essa. Da onde ela vem? Ela vem daqui. Estas 10 tribos bárbaras são o berço das nações existentes hoje na Europa. Quem veio da Europa aqui? Quase todos nós, né? Porque o Brasil foi colonizado pela Europa, né? Não é isso? Então, olha aqui a herança. Que nós temos que guerrear dentro de nós. Amém? Derrotaram o poder mundial de Roma, imperial. Um novo poder mundial surgiu no cenário. O império papal da Igreja Apostólica Católica Romana, que derrotou 3 dessas tribos bárbaras,
que eram contrárias à sua ideologia religiosa. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos, confirmando assim a profecia escrita muitos anos atrás. Muitos anos antes. Próximo. Aqui está um pequeno resumo dos impérios mundiais que dominaram o mundo, segundo o descrito das profecias bíblicas, confirmando pela história mundial. Estes assuntos estão estudados em detalhes neste mesmo blog. Coloquei o blog, tá? Para vocês encontrarem. Nos estudos de Daniel e Apocalipse. Agora vamos ver em detalhes qual foi a mudança dos tempos. Minutos, horas, dias, meses e anos. E na lei, os 10 mandamentos. Que o chifre pequeno, lembra lá? Que o chifre pequeno, o Império Mundial Papal, fez na história mundial. Primeiramente, temos que conhecer os tempos criados por Deus, o Altíssimo, que foram mudados pelo homem. A semana para Deus tem 7 dias, amém? Cada dia tem uma parte escura e outra parte clara. Noite e dia de 12 horas, como conhecemos hoje, por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Dependendo da estação, os dias são mais compridos ou mais curtos que a noite. Vou usar o termo 12 horas só para diferenciar uma parte escura e outra clara. Esta semana está descrita em Gênesis capítulo 1. Um detalhe importante é que para Deus, o novo dia começa a partir do pôr do sol. Levíticos 23, 32 e Deuteronômio 16, 6, 23, 11. Então, o dia não começa à 1 da manhã. O dia começa às 18 horas. Isso é Gênesis, tá? Então, vocês passam próximo. Vocês vão entender. O mês para Deus na Bíblia é de uma lua nova a outra lua nova. Está em Números 28, 11, 14. Com estudos mais precisos hoje, sabe-se que cada fase da lua tem 7 dias, 12 horas e 44 minutos. São 4 fases, nova, crescente, cheia e minguante, totalizando 30 dias e 2,56. A lua leva 28 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. Porém, a Terra também está girando em torno do Sol. Para a lua ficar entre a Terra e o Sol novamente, a lua nova precisa mais 2 dias, que está 30 dias, 28 dias. Então, ela precisa de mais 2 dias. Próximo. Para Deus, o dia começa ao pôr do sol, 6 horas da tarde. Os católicos mudaram o começo do dia para meia-noite. 12 horas. O dia é dividido em 4 partes, de 6 horas cada. Pôr do sol, 6 horas, meia-noite, 12 horas, sai o sol às 6 horas da manhã e o meio-dia às 12 horas. Eles também atrasam 3 partes do começo do dia, do pôr do sol, 6 horas, menos 3 vezes 6, 18 horas é igual a meia-noite. Isso daqui você vai precisar estudar, porque eu lendo aqui pode ser que você não entenda, mas esse conhecimento precisa estar dentro do seu cérebro. Por que que mudou? Por que que o católico mudou? Por que que Roma mudou o calendário de Deus de viração de dia das 18 horas para as 18 horas em 1 hora da manhã, à meia-noite? O dia é dividido em 4, você entendeu aqui? Que são os por? Pegaram aqui? Por que que tirou então? Como que você vai fazer conta? Muda tudo. Não é. O portal das 3 horas não é igual ao das 18. O portal da meia-noite não é igual ao das 9. O portal das 9 não é igual ao da 21. Né? Vocês sabem disso já, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então vamos lá. Tudo isso para cumprir as profecias que seriam contra o Altíssimo. Agiriam como se fosse Deus. Se assentariam no lugar de Deus e mudariam os tempos determinados por Deus. Agora o Senhor manda que o povo dele comece a caminhar num mês específico. E o homem vem
e muda esse mês. Não, não é confundir. É mais grave que isso. É nos tirar da proteção da nuvem e da proteção da coluna de fogo. Porque caminhar em desobediência nos tira a proteção de Deus. Nos leva para a morte. E é por isso que o salário do pecado é a morte. E quem sabe que está pecando? Se nós nem sabíamos que existia um outro calendário para o povo de Deus. Você entende como que nós somos agraciados por Deus? Você entende como você é agraciado pelo teu Pai? Meu Deus! Nós poderíamos estar até hoje ainda vivendo isso. Levando a nossa geração a viver isso. A nossa geração pode até viver outro calendário. Mas não porque nós ensinamos. Amém? Porque nós falamos, olha, a partir de hoje é assim. Assim como Deus fez com seus filhos. A partir de hoje é assim. Obedece quem quer. Não é isso? Porque tem o livre arbítrio. Isso aqui tem que ficar entendido. Ninguém amarra alguém e obriga a pessoa. Não pode ser assim. Vamos lá. Olha, eu gosto sempre de colocar a base que eu estou tirando, citar as pessoas que fazem, porque eu não entro em julgamento. Eu não entro em maldição assim, tá? Isso aqui é um escudo, é uma proteção. Então aqui está o blog aqui, tá? Você tem acesso a ele, não tem nada demais que você não possa ver, tá? Vamos lá? Tudo na história da Terra está descrito na Bíblia. Tudo aconteceu e está acontecendo exatamente como a Bíblia declara. Basta examinar. Esta é a maior prova que foi inspirada por Deus e que Deus existe. Pois se fosse criação de homens, como alguns dizem, jamais teria esta perfeição e exatidão. Vira e mexe os fatos históricos, as decisões humanas, sem querer ou querendo, cumpre o que está escrito na Bíblia por uns simples fatos. Amós 3,7. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos e profetas. Amém? Amém. Próximo. Já estamos caminhando para o final, tá? Fiquem em paz, já nós acabamos. Então, entendemos que os tempos foram mudados, né? E muito se fala da atuação de Constantino. Eu quero trazer um pouco de luz nessa atuação. Você precisa saber disso. Você precisa ter base bíblica para isso e base histórica para isso. Amém? A base bíblica nós já demos, que a mudança de tempo realmente existiu. Né? Então, a profecia que haveria mudança de tempo existiu e ela se cumpriu. Então, vamos ver o decorrer da história. A ideia de que Constantino se converteu à religião cristã e a transformou na religião oficial do Império Romano está muito difundida, mas é incorreta. O que o imperador fez foi terminar o período de perseguição, reconhecer a sua importância e dimensão do cristianismo, enquanto a elevava à mesma categoria que outras religiões e cultos que existiam no Império. A certa altura tornou-se realmente patrono e protetor dos cristãos e parece ter se tornado cristão, mas um cristão à moda romana. Ou seja, colocando o Deus cristão no panteão das divindades imperiais, prestando-lhe culto, mas não rejeitando as restantes. A proclamação do domingo, o dia do sol, como dia de descanso e, portanto, dia em que os cristãos celebravam os seus deveres religiosos, é um bom indicador do seu perfil como conciliador e agregador das várias tradições do império. O que Constantino faz? De perseguidor, a estratégia foi: eu não venço eles, eles não param. Então eu vou me aliar a eles e vou governar eles. E foi assim que os nossos irmãos caíram e sofreram toda a mudança que nos tirou da rota de governo e nos colocou como escravos. Constantino
traz ali como uma conversão, né, ao cristianismo, aceitou, né? Porém, com essa conversão dele, ele trouxe as regras do cristianismo dele. E ele muda, então. Ele estabelece outros dias para as datas do Senhor. Ele entende que o domingo era o dia do descanso. E é por isso que hoje nós vemos aí tantos sols sendo elevados, né? Vamos lá? Por que eu coloquei data? Porque antecede a Apolo. E vocês têm que entender que os ciclos e os tempos são determinados. Foi em 7 de março do ano 321. Sabe quando que o trono roda para Apolo? 20. Foi a 7 de março do ano de 321. 7 de março. O trono de Apolo, de Marte, ele roda em março. Marte, ele está ligado com quem? Com guerra. Então falta o que ali? Não sei o que isso quer dizer, o que será? Se a Marcelei tivesse aqui, ela já tinha feito uma conta aqui, ó. 7 mais 3 mais 2 mais 1. Tá assistindo, Marcelei? Ela tá, né? Beijo. Vamos lá. Foi a 7 de março do ano de 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Dia do Deus Sol. Deu 3 de novo. Ela tinha feito isso, certeza. Presta atenção. Ai, meu Deus. Dia do Deus Sol, divindade oficial do império nesta altura. E que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para este dia. Pesado, né, gente? Você viu que peso que dá quando a gente vai lidar com esse assunto? Que negócio terrível. Bárbaros. Vamos lá. Que no venerável dia do sol... Não, e nós que veneramos o Shabat. Pensa. Deus, me ajuda. Ó, que no venerável dia do sol, os magistrados e os que residem nas cidades descansem. E que todas as oficinas estejam fechadas no domingo. Porém, nos campos, os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para sementeiras ou plantações de vinha. Quer dizer, você não precisa descansar. Se for descansar, descansa no dia errado. Amém? Não amém. Esta ordem do imperador Constantino destinou-se a regular o cotidiano das populações de todo o Império Romano, tentando uniformizar os hábitos de gestão do calendário entre dias de trabalho e dia de descanso. No ciclo semanal de 7 dias, não foi por acaso que o dia decretado como de descanso tenha sido o domingo, porque era o dia do Deus Sol. Sol Invictus, que era uma divindade oficial do Império nesta época. Sunday, o dia do sol. Domingo é, de fato, o dia do sol. Em algumas línguas latinas, como o português, a designação que perdurou para este dia foi o nome cristão de Dia do Senhor. O dia destinado ao descanso e ao cumprimento das obrigações religiosas. Nas línguas germânicas, substituiu a forma de Sunday, que é sol, o dia do sol, para domingo. Houve, portanto, uma sobreposição entre as práticas pagãs e o culto cristão,
de que a própria ordem de Constantino foi um sinal revelador. Qual se adaptou e qual foi dominante é um debate que ainda divide os historiadores e os estudiosos. Um dos aspectos mais interessantes da proclamação do domingo é desta fusão. Foi o pacto de se destinar a obter uma clara distinção com a tradição judaica, ou bíblica, que celebra o Shabat, ou seja, o sábado. Trata-se, portanto, de uma tradição especificamente europeia e ocidental. Finish? Terminou os nossos slides, e aqui nós temos o primeiro módulo. Amém?